Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o Tony Mar, responsável técnico da Managing Engine no Brasil. E hoje vamos para o nosso segundo dia do ciclo de workshop de IT SM Smart. Hoje falaremos sobre RLC, então, revisando aí um pouco do que foi falado no último ano, dia 20. Vocês já podem até consultar no nosso próprio canal no YouTube, está o vídeo lá. Vou fazer aqui de novo uma pequena abertura para aqueles que não participaram no primeiro, coisa bem rápida também, e depois entraremos com o nosso convidado de hoje, trazendo aí mais informações sobre o Service Desk e suas features, ok? Então, um pouco sobre a Managing Engine, né? Nem todo mundo sabe, mas a Managing Engine faz parte da Zoho Corp. Ela está dividida, né, aí com três empresas, aí, três divisões, né? A Zoho, que é responsável por soluções cloud, onde você vai ter soluções de CRM, ferramentas colaborativas, e-mail, a Managing Engine, que é a parte responsável por gestão de TI, então todas as soluções voltadas à parte de gerenciamento de TI, como monitoramento, Service Desk, a parte de segurança, cofre de senha e outras tantas soluções. E a WebMS, voltada à parte de telecom e IoT, também plataformas. Tá aqui um pouco mais de informações sobre cada uma delas, né? Até os sites das outras, da Zoho e da WebMNES, para vocês conhecerem também. A Managing Engine, como a Zoho Corp, é uma empresa privada, bootstrapped. Isso significa que todo o desenvolvimento, a cultura nossa é de caminhar sem nenhum investimento externo, né? Então, tudo que nós desenvolvemos, criamos, é por conta própria. Então, desenvolvimento nosso mesmo. A empresa é 100% desenvolvida desde o início. Já possuímos mais de 20 anos de experiência em administração de TI, então já temos bastante bagagem aí no desenvolvimento de soluções. Possuímos atualmente 8 data centers globais. Passamos da marca de 50 milhões de usuários das nossas soluções. E aí, falando um pouco sobre a Managing Engine, que é onde nós temos aí o nosso Service Desk Plus, que será hoje comentado aí com mais uma feature dele. A Managing Engine possui mais de 2.500 funcionários dedicados às soluções, então você tem várias células para cada uma das aplicações, os grupos, né, de atuação, mais de 200 canais de parceiros tecnológicos espalhados pelo mundo e mais de 200 mil clientes também. Bom, contamos hoje já com mais de 90 soluções, produtos e algumas soluções gratuitas, onde você pode utilizar para auxiliar, para automatizar alguns processos da sua empresa, totalmente gratuito. E as outras soluções também têm a versão gratuita, até um determinado número de dispositivos ou de usuários também. Bom, mais de 40 soluções desenvolvidas desde a base. O que significa isso? Que todas as soluções nossas são desenvolvidas por inteiro. A Managing Engine não tem a, a forma de criar uma aplicação e comprar uma outra empresa. Como exemplo, por exemplo, várias empresas possuem uma solução que desenvolve muito bem feita e querem partir por um outro ramo de negócio e acabam comprando outras empresas. Com isso surge a necessidade de integrar essas ferramentas no futuro. E aí a gente sabe que geralmente não é tão simples essa integração entre as soluções. No caso da Managing Engine, as soluções se integram nativamente, ou seja, como elas são desenvolvidas desde o zero, e todas elas já se conversam desde o início, né? Já tem essa prerrogativa já de se conversarem, então essa integração é bem simples e de forma nativa, que facilita muito, né, a parte de ampliação de ferramentas e soluções dentro da sua organização, sem a dor de cabeça de ter que pensar em como vai ser essa integração e o resultado. Então esse processo tem que estar muito bem definido, né? Você tem uma solução de Service Desk, colocar uma ferramenta de monitoramento, como é que é essa integração delas? Tem que ser algo simples que te dê um ganho de produtividade também. Bom, outro ponto importante nosso é que somos focados no ROI imediato. Por quê? Ao contrário de outras soluções, a nossa solução em poucos dias, poucas semanas, dependendo do tamanho da organização,
já está dando uma visão geral de tudo que tem dentro da organização. Então, a parte de inventário, a parte de um service desk, monitoramento, coleta de logs, cofre de senha. Em questão de dias, você já tem todas as informações na palma da mão. Alguns nossos clientes espalhados pelo mundo. E aqui a divisória aí de como que está separadas as nossas soluções. Então, nós temos soluções para Active Directory, para gestão de AD, parte de Help Desk, parte de gestão de desktops, gestão de endpoints, parte de monitoramento de rede, né, gestão de redes, parte de gerenciamento de dispositivos mobile, gerenciamento de aplicações, parte de segurança, as soluções de análise avançadas, então, para criar KPIs e outros indicadores de forma mais avançada, soluções que complementam aí a gestão do Office 365. Sabemos que tem muitas empresas aí migrando e-mail e utilizando os recursos do Office 365, mas a gestão do Office 365 nativa não é tão simples assim como deveria. Então, nós temos a solução para auxiliar nesse processo e facilitar a vida de quem administra o Office 365. Também temos soluções de gestão a partir da cloud, então em nuvem, soluções em nuvem, soluções para provedores de serviço, né, os MSPs, e também gestão de identidade privilegiada para auxiliar. Então, com essa suíte de soluções que nós possuímos, conseguimos ajudar vocês aí a cobrir qualquer problema que tenha dentro da sua organização, qualquer ponto de atenção que você tenha que atender aí dentro da sua própria empresa. Bom, muito obrigado. E agora eu vou chamar o nosso convidado, Augusto, para a segunda missão dele aí. Na primeira ele comentou sobre a parte do SM, do Service Desk, e agora ele vem aí para falar do RLC e abordar uma outra feature muito importante do Service Desk, que com certeza vai auxiliar vocês que já usam o Service Desk. E para vocês que estão pensando em adquirir uma solução ESM no Service Desk, o que vocês podem fazer agora também com o Service Desk. Bom dia, Augusto, bem-vindo mais uma vez aí. Bom dia, Tonimar, bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês mais essa vez, para a gente falar um pouquinho mais sobre o Service Desk Plus. Hoje, que nem você falou, Tonimar, nós vamos estar abordando e aprofundando dentro de ESM, ciclo de vida da solicitação, né, RLC, dando sequência a nosso webinar passado que nós falamos sobre ESM. Aqui eu vou mostrar aqui, compartilhar minha tela com vocês. Bem, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Augusto Mesquita, eu sou Head de Tecnologia da AC Software, tá? Estou há mais de 10 anos aqui trabalhando direto com ferramentas para gestão de TI, né? Então, gostaria que vocês tivessem alguma pergunta, né? Vocês anotassem, se vocês puderem já ir mandando também as perguntas aqui no chat. A gente tem uma opção onde você pode submeter suas perguntas. O Tony Marques está acompanhando a gente, vai estar respondendo, né? Estará respondendo essas perguntas, ou está colocando no final para a gente poder estar tratando, né, Tony? Então, precisando, tá? Vamos passando aqui as perguntas dentro do webinar, e elas vão sendo respondidas ao decorrer da apresentação, ou ao final a gente vai ter um tempo reservado para perguntas e respostas, ok? Bem, o tema da apresentação de hoje, tá, é regras de campos e ciclo de vida de solicitação no Service Desk Plus. Conforme eu falei, isso daqui vai dar sequência, vai dar suporte a que nós possamos personalizar e customizar muito mais ao Service Desk, tá? E fazer com que esse esteja de acordo com os nossos processos. Ou seja, eu preciso ali, né, ter processos bem definidos, preciso ter regras para que as pessoas não se desviem desse processo, né? E as pessoas, a gente está falando aí, tanto o solicitante quanto o agente que está atendendo aí a essa solicitação, ok? Para começarmos, a primeira questão aqui que surge para a gente é, como que surge então, né, esses fluxos de trabalho? Como que surge então a necessidade de eu alterar ou de eu criar campos de formulários?
Bem, pessoal, muitas das vezes nós temos campos, tá? Para serem preenchidos em formulários, nós temos rotinas, nós temos várias áreas dos departamentos, igual a gente viu na ESM, né? Ou seja, no Enterprise Service Management, que demandam, tá, informações que sejam passadas de uma maneira fácil de ser compreendida e numa ordem lógica, tá? Isso daqui a gente vai entender basicamente como que a gente pode deixar o nosso Service Desk mais próximo do que é aí o dia a dia da nossa operação, tá? Bem, normalmente, dentro de uma demanda, a gente tem os seguintes status, tá? Então, vamos começar aqui. A gente tem uma requisição feita no Service Desk, o status aberto, tá? Ou seja, isso daí para qualquer demanda, então ela chega ali no meu Service Desk, ela vai aparecer aberta ali, né? Em seguida, eu vou começar a tratar essa demanda, e essa demanda ela vai mover para um próximo status, né? Que a gente pode colocar aqui em progresso, e uma vez sendo atendida essa demanda, a gente vai estar fechando, né, a nossa solicitação, tá? Entregando ali o produto do serviço que foi prestado nessa requisição. Isso daqui é basicamente o que acontece, tá, em uma solicitação comum. Veja só que esse padrão que a gente está vendo aqui na tela, ele não tem desvios, né? Ou seja, você tem uma sequência em forma de um diagrama e essa sequência ela exige que a pessoa que vai fazer, que vai levar a cabo, que vai agir aqui na fase de atendimento da solicitação, ela saiba todo o processo, ela consiga, né, colocar tudo aquilo em prática, ou seja, executar a atividade dela conhecendo interinamente o processo. E o que acontece muitas das vezes, né? A gente ali, quando a gente tem uma solicitação, a gente se depara com processos que são longos, ou seja, quando você vai resolver, quando você vai atender uma demanda, você vê ali processos que não se resumem ali em apenas 2 ou 3 passos, né? Ou seja, a pessoa precisa ter um guia de como fazer, né? E aí, muitas das vezes não acontece isso, a pessoa não tem esse guia de como fazer, vamos dizer assim, que ela tem pouca ou nenhuma instrução para poder estar realizando, tá, a execução do processo. Os formulários são confusos ou muito longos também, né? Ou seja, tem muita informação, a gente tem que preencher as informações do formulário, e algumas informações eu só vou ter ela à medida que eu vá executando, né, o atendimento daquela solicitação. Ou seja, isso vai fazer com que, em um primeiro momento, eu não saiba o que preencher, né, em cada ponto ali do meu formulário. Isso daí pode estar deixando, né, fazendo com que eu deixe uma informação de ser preenchida, ou então eu me perdendo no meio do processo, né, dali da informação. Outra coisa que acontece é quando eu tenho esses processos muito longos e sem controle, sem estar definido aqui dentro da ferramenta, eu tenho falhas, né, falhas de controle. Então, essas falhas, elas podem fazer com que eu, de fato, né, erre o processo, não entregue o processo, ou faça com que esse processo custe mais caro ao seu final, mais caro do que a gente estava precisando, mais caro do que ele poderia ter custado para a gente. Outro ponto que a gente falou aqui são as informações assíncronas, né? Ou seja, tem informações que o requisitante vai me passar no decorrer da solicitação, mas essas informações, muitas das vezes, elas precisam ser tabuladas, tá? Então, se eu tenho que tabular uma informação, se eu preciso preencher essa informação e essa informação vai vir depois, como que eu garanto que essa informação chegue e fique presente no meu formulário, né? E melhor ainda, como que eu garanto que essas informações elas estejam dentro de um padrão, tá? Então,
tudo isso são necessidades que um Service Desk, seja ele para qualquer área, ele tem no dia a dia, né? Na quarta-feira passada, a gente comentou sobre Enterprise Service Management e a gente viu que tem possibilidades, né? A ferramenta, o Service Desk Plus oferece a possibilidade de você criar várias instâncias e uma instância para cada departamento, digamos assim, né? Ou seja, eu vou poder ter um Service Desk para atender o jurídico, para atender o RH, para atender facilities, instalações, né? Atender a Travel Desk e assim por diante, assim como atender toda a TI ali com ITIL, né? Então, vou ter todas essas instâncias, mas eu preciso que, para cada uma dessas instâncias, eu tenha essa informação vinda de uma forma padronizada. Tá? Eu preciso que essa informação ela seja customizada, esses formulários sejam customizados e que eles atendam o processo específico de cada uma dessas partes aí da nossa empresa. Tá? Outro ponto que acontece também, que a gente vê aí quando a gente tem uma implementação de Service Desk muito simplista, é a falta de comunicação ou da notificação. Né? Você não tem a comunicação tão fluida, você não tem os estágios sendo automaticamente comunicados às pessoas, ou seja, se eu fechei um determinado status, ou se eu passei por um determinado status, eu preciso avisar do outro lado, né, o meu solicitante, que ele me dê um input, que ele me dê um feedback, eu preciso que a ferramenta me ajude com essas notificações para fazendo com que eu ganhe tempo. Não deixe que isso daí seja, digamos, um processo totalmente manual, né? E aí, quando a gente vai aqui seguir, né, o processo, quando a gente vai seguir a execução de uma implementação ou de uma definição que eu tenho ali para qualquer área que seja da minha empresa, a gente traça um paralelo mais ou menos como que acontece aqui num cardápio, né? Então, veja só, quando a gente chega num restaurante, a gente tenta, vamos dizer que eu vou comer ali somente comida, frutos do mar, né? Ou então que eu queira comer somente massas, assim por diante. Para mim começar a trabalhar, para mim começar a fazer a minha solicitação, né, pro garçom, tá? Para mim fazer o meu pedido para o garçom, eu preciso, né, primeiro encontrar esse caminho em meio a toda aquela carta de opções, tá? Quando a gente tem ali, né, a ferramenta atendendo, tá? Atendendo a gente com uma lista de opções ou caminhos que eu possa seguir, isso fica muito mais simples, ou seja, ela vai te apontar aquele caminho de uma maneira mais direta, ou seja, eu tenho menor perda de tempo, tanto do lado do solicitante, quanto do lado de quem vai atender essa solicitação. Tá? Então, o que o Service Desk vai fazer aqui para mim? Ele vai condensar, tá, essas opções através ali do ESM, e uma vez que eu tenho essas opções, eu vou poder delinear, desenhar como elas serão atendidas, usando, né, a ferramenta para a gente adotar um ciclo de vida, para a gente escrever o ciclo de vida da solicitação dentro do meu Service Desk. Tá? Então, vamos entender, só para a gente entender a necessidade, o que a gente precisa fazer, tá? Então, primeiro ponto, a gente precisa organizar as requisições, tá? Ou seja, eu preciso que essas requisições estejam ordenadas de uma maneira que fique fácil para as pessoas encontrarem dentro da ferramenta, né? Eu preciso guiar os meus técnicos para que o processo ocorra e que o produto seja entregue de forma padronizada, ou seja, tanto o processo ocorrer de forma padronizada, quanto o produto ser entregue, né, uniformemente. Tá? Tem uma sequência que eu devo seguir para mim não passar, como diria aqui, o carro na frente dos bois. Né? Então, eu preciso, tem algumas etapas que vêm antes, eu preciso me certificar que elas sejam executadas antes e que o técnico seja guiado, o agente seja guiado a fazer, a realizar aquelas tarefas, né, com antecedência. Tá? Em alguns outros momentos eu vou ter que restringir acessos, ou seja, se eu não tenho uma determinada opção, eu simplesmente não vou por aquele caminho porque me falta alguma condição para mim seguir, né, em um caminho específico. Tá? Então, isso é o que a gente chama ali, né, de condição para
que haja a sequência, né, da ação. Em seguida, eu preciso também informar dados assimetricamente, que nem a gente falou, às vezes você tem ali no formulário todos os dados que você precisa em uma requisição, mas algumas dessas informações, vão chegar para você somente no decorrer da requisição. E como que o técnico faz para saber quando ele deve imputar essa informação, né? Ele precisa que a ferramenta ajude ele a colocar isso daí tudo de forma assíncrona, tá? Em paralelo, eu também preciso que a ferramenta ela se integre com sistemas externos, tá? E também que ela notifique, né, as pessoas de uma maneira contextual. Ou seja, eu preciso que o meu solicitante seja notificado quando o serviço dele estiver pronto ou quando ele for requerido, assim como se eu tiver outra parte da minha organização envolvida na prestação dessa solicitação, que essa parte seja solicitada também, né? Seja para dar uma aprovação, seja para também participar ali da resolução do incidente ou no atendimento da solicitação dentro da nossa ferramenta, tá? Como que a gente atende, como que a gente entrega, né, o atendimento para essa necessidade? A gente vai vir aqui e vai usar o ciclo de vida da solicitação, ou RLC, que é a funcionalidade do Service Desk Plus. Ele vai permitir que eu defina as prioridades, né, de qual etapa, qual status que eu tenho que alcançar primeiro, né? Ele vai permitir que eu, de acordo com a definição dessas prioridades, desses status, para qual status que eu vou ali com o meu processo, né, se está aberto, se está em espera e assim por diante, ele vai permitir o que vai acontecer, o que precisa acontecer para mim mover de um status para o outro, né? Dentro desses status, eu preciso saber, né, quem que pode acessar, em qual que é a condição para que eu tenha acesso àquele status, ou seja, se eu chegar ali para o status de compro, o que eu preciso? Eu preciso que eu tenha um registro da entrega do produto, eu preciso que na hora de você entregar um determinado serviço, né, que eu tenho alguma autorização, alguma coisa desse sentido. Então, a gente precisa estar colocando aqui todos os pré-requisitos definidos aqui dentro da ferramenta, né? Seja algum campo obrigatório, seja uma permissão ou uma autorização e assim por diante, tá? Dentro de um RLC, né, do ciclo de vida de solicitação, eu tenho dois componentes que eu preciso destacar para vocês, tá? E nessa imagem fica fácil aqui para a gente enxergar eles, tá? Então, o primeiro componente que eu tenho é o status propriamente dito, ok? A gente precisa ter um entendimento claro do que é o status, e basicamente é a posição em que eu estou, tá? E de um status para o outro eu tenho a transição, ou seja, uma transição é basicamente a função que vai me levar de um status para o outro. E ali dentro eu vou ter, né, todas as minhas premissas, todas as minhas transformações e todas as minhas ações que são engatilhadas quando eu faço, né, esse movimento de passar de um status para o outro. Tá? Então, só para a gente entender um pouquinho mais, esse conceito de transições, tá? Então, suponhamos que eu tenho um determinado status, ok? Para mim passar do status 1 para o status 2, eu preciso executar uma coisa antes, que é chamada transição, ok? Essa transição, ela tem 3 etapas. Eu tenho antes, durante e depois da transição, tá? Sendo que antes é a fase em que eu vou estar restringindo as funções com base em um determinado critério, ou seja, antes de eu passar para um determinado status, qual que é a função, né? O que eu preciso ter para passar para aquele determinado status? O que precisa ter sido satisfeito? Que condição precisa ser satisfeita, né? Então, sem que essa condição seja satisfeita, eu nem a opção de passar ou mover de status eu vou ter aqui, tá? A gente vai ver isso daqui na prática daqui a pouquinho no nosso workshop, né? Depois eu tenho aqui durante, tá? E aí esse conceito vai permitir que, né, desse durante eu informe os campos obrigatórios, negue ou execute um script, né? Eu defina um critério, ou seja, se eu preciso informar, passar uma informação aqui para poder mover, né, de um status para o outro.
Então, digamos que eu precise do código de autorização ou que eu precise informar, né, o itinerário de um determinado deslocamento, alguma coisa nesse sentido. Então, para me mover esse status, eu preciso dessa informação e eu vou exigir ela nessa fase aqui, que é durante. E depois é o que eu quero que a ferramenta execute, né? Uma vez que eu tenho a transição, uma vez que a transição de um status para o outro, ela está garantida, né? E aí a ferramenta vai poder ou notificar alguém com informações de dentro dela, seja algum campo que foi preenchido, ou então alguma informação nativa do chamado, ou que eu imputei aqui, né? Ou então eu posso estar executando o script, aí está integrando com uma ferramenta externa, ou seja, eu quero que uma ferramenta externa receba um determinado parâmetro e starte um processo, ou que essa ferramenta externa, né, após executar esse processo e passar ele para dentro aqui para o nosso service, depois de executar esse processo e ter um status, ter um produto, né, dessa transformação que ele fez no processo, ou que ele gerou, que ele criou, que ele possa mandar de volta para o meu Service Desk. Então, qualquer coisa que eu quiser fazer com o script, basicamente, basta eu chamar o script para ele poder executar, ou uma aplicação externa, né, para poder estar executando essa ação aqui no meu Service Desk. Tá? Isso tudo, pessoal, que a gente está vendo aqui dentro do RLC, ele é suportado por quem? Tá? Pelo que a gente viu na sessão passada, né? Que é o ESM, né? Enterprise Service Management, tá? Que aí a gente começa na TI, é um ponto que eu vou estar voltando nele com bastante brevidade. E depois a gente tem também aqui outro ponto que eu vou voltar, que são as regras de formulários e campos. Por que é importante eu estar linkando ela aqui com nossa RLC? Porque nela eu vou conseguir, né, mostrar ou ocultar campos de forma dinamicamente. Isso daqui, no decorrer da minha solicitação, vai ser importante, né? Se a gente viu isso daí do lado do técnico, do lado solicitante, do lado técnico também é importante, para que eu ajude o técnico a organizar melhor suas informações, eu vou poder esconder dele parte desses formulários, desses campos que ele não precisa ou que ele não vai preencher, uma vez que o caminho que a RLC está levando ele não requer que essa informação seja passada, tá? Eu vou estar definindo ou excluindo tarefas, ok? Então, à medida que uma RLC vai caminhando, eu posso estar adicionando tarefas para o meu técnico. Então, isso daí vai ser muito importante para que ele consiga organizar a informação, a prestação dos registros de trabalho, que ele consiga passar as horas que ele realizou em cada tarefa e que você consiga ter um controle, qual que é o tipo de tarefa que eu tenho aqui, ok? E eu tenho também a opção ali de executar, né, uma sequência de comandos. Então, a regra de formulários e campos vai permitir que eu crie regras de validação, né? Que eu dentro dessas regras de validação, eu consiga também fazer algumas transformações, ou seja, além de validar, eu vou poder transformar essa informação e parametrizar outros campos dentro do meu Service Desk de acordo com que a solicitação ela vai andando, né, pelo ciclo de vida dela, tá? A gente vai ver também isso daqui adiante. Bem, outro ponto que vai ajudar a gente aqui, né, dentro da RLC, são as regras de negócio e automação, tá? Então, o que uma regra de negócio, né, vai permitir que nós façamos? Primeiro, que nós tomemos ações baseadas no status, né? Então, eu vou poder, de acordo com uma determinada situação, de acordo com uma determinada condição, eu quero que em qualquer momento da solicitação, o Service Desk interprete aquela condição como sendo verdadeira e execute uma ação. Essa ação, né, pode seja atribuir um grupo, ou atribuir a solicitação a um técnico, ou incluir, né, um técnico aqui no chamado. Eu vou poder estar escalando solicitações aqui dentro da ferramenta, se uma determinada status perdurar por um tempo que eu não considere ele adequado, tá? Eu vou poder estar definindo prioridades dentro da ferramenta, vou poder estar categorizando as opções,
né, de acordo com que vai transformando aquela solicitação. Ou seja, a gente pode automatizar, a gente pode deixar muitas dessas coisas que seriam feitas de forma manual, já pré-programadas dentro da solução, para que a solução, no decorrer, seja na criação ou na edição de um chamado, ela faça a transformação ou as transformações que sejam necessárias. Tá? Por fim, também, né, ali dentro de regra de negócio de automação, vai poder notificar qualquer uma dessas condições. Então, um determinado chamado rompeu o SLA, alguma coisa nesse sentido, eu também vou poder estar notificando uma outra pessoa, um supervisor, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, basicamente, ela permite que eu sete ações de acordo com a condição que é dada pela configuração, né, e o conjunto de configurações que eu vejo ali naqueles campos de informação que eu tenho na minha ferramenta. Bem, pessoal, e é o que a gente falou, é uma dobradinha de ganha-ganha que a gente tem no Service Desk, que é o Enterprise Service Management com RLC. Por que é isso daí? Porque dentro do Enterprise Service Management, eu consigo colocar ciclo de vida da sua... Opa, melhor. Eu consigo alocar instâncias do Service Desk para toda a minha empresa, né? Ou seja, eu consigo fazer com que cada departamento tenha o seu próprio Service Desk e que todas as solicitações que ocorrem dentro desse departamento sejam feitas através de uma ferramenta segura, né, de forma ordenada, de forma organizada, e que a gente tire o e-mail para estar tratando, para estar acompanhando ali as solicitações. Tá? O RLC ele vai permitir que cada departamento coloque todos os seus processos para atender as solicitações, todas as regras de negócio, dentro da própria solução. Ou seja, para cada agente que eu tenho ali, né, atendendo as solicitações em cada um dos departamentos, eles vão poder estar olhando aqui, né, vendo como que a ferramenta pede que seja requerida a informação, ou como que ela pede que o processo seja encaminhado, e seguindo e somente seguir, né, o que está sendo feito, diminuindo aí o risco que a gente tem de estar se perdendo ou de estar tendo erros aqui no nosso processo, tá? Então, isso daqui é uma dobradinha fantástica que a ferramenta oferece para a gente. Bem, pessoal, vamos passar agora, tá? Para a configuração, gostaria de mostrar para vocês um pouquinho do que a gente já fez e aí como que vai ficar, né, a nossa solução, uma vez que a gente começa a configurar e quanto é fácil a gente estar fazendo essa configuração aqui dentro da ferramenta. Bem, conforme eu disse anteriormente, né, no nosso cenário aqui, a gente tem a necessidade, tá, de tratar requisições caso elas precisem de um caminho, seguir um caminho para ser completada, se elas precisam que elas sejam executadas em uma determinada sequência, se eu precisar guiar os meus técnicos passo a passo, né, eu vou precisar da ferramenta quando eu tenho requisições em vários caminhos que precisam ser percorridos para que elas sejam completadas. Quando eu falo em requisições, quando eu falo vários caminhos, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é um fluxograma, né? Ou seja, eu vou ter ali tenho a BPM, né, que eu posso estar utilizando também, mas eu posso, né, eu vou pegar e vou me lembrar como que é que essa ação ela é solicitada, como que esse processo ele é executado no dia a dia. Se essas informações elas são passadas para a ferramenta de forma simétrica ou assimétrica, né? Então, para mim poder fazer tá guiando esses técnicos aí de forma de passo a passo, eu vou, né, usar desses três itens aqui dentro do nosso Service Desk. ESM, catálogo de serviço e regras de campo. Para mostrar isso, vamos ver isso aqui na prática. Aqui a gente tem o nosso portal, né? Então, uma vez que eu deslogo aqui, ou que eu logo na ferramenta, né? Se eu quiser logar na ferramenta, vamos colocar aqui uma nova janela anônima para fazer isso.
A ferramenta vai estar conectada no Active Directory. Eu vou passar aqui o meu usuário, vou passar a minha senha. Vou informar aqui o domínio que eu estou, se eu tiver mais de um, né? E aqui eu vou fazer o login na solução, ok? Uma vez que eu faço o login na solução, a ferramenta, aqui no caso eu sou o técnico, né? Mas a ferramenta ela vai me dar as opções de portal, ou seja, como que eu quero ser atendido aqui dentro, né? Ou seja, eu quero um chamado de helpdesk, de instalações, de viagens. Isso daqui é o que a gente chamou de ESM, Enterprise Service Management, que a gente configurou. Quem quiser acompanhar, está disponível no episódio passado. Então, a gente criou uma instância, né? A gente viu como é fácil estar criando uma instância dentro do Service Desk. Então, aqui eu tenho uma instância para instalações, eu tenho uma instância para viagens, tá? Eu tenho uma instância sendo criada para jurídico, né? Que vai estar aparecendo ali. E dentro de cada uma dessas instâncias, eu tenho todas as opções, né? Digamos assim, para mim poder fazer uma solicitação. Então, eu quero solicitar um serviço de manutenção predial, ou minha cadeira deu algum problema, ou preciso de um ticket de estacionamento para o meu carro, eu vou vir aqui e vou fazer a solicitação e a ferramenta já vai saber quem que vai poder tratar minha solicitação, vai me informar de um prazo para isso e vai me manter informado de todo o processo de solicitação. Para o exemplo que a gente vai fazer hoje, eu usei a nossa agência de viagens interna. Muitas empresas, a gente tem aqui, né, a necessidade de estar fazendo viagens, ok? E a compra de passagens, reserva de hotel, tende a ser algo muito trabalhoso que, em muitos dos casos, é terceirizado, tanto para um departamento dentro da empresa, ou às vezes até para uma agência de viagem mediante aprovação, tá? Então é isso que eu vou mostrar para vocês. O processo que a gente vai seguir vai ser basicamente esse daqui, ok? Então, né, vou fazer uma solicitação. O exemplo que a gente vai usar aqui vai ser um fluxo para solicitação de passagem, tá? Ou seja, eu preciso comprar uma passagem para mim viajar de Brasília até São Paulo, digamos assim, né? Então, o fluxo eu vou receber essa solicitação, vou analisar ela, o agente ele vai verificar a disponibilidade, vai informar as opções ao solicitante, o solicitante vai dar um de acordo com essas opções, vai encaminhar, né? E estando tudo de acordo, o agente vai encaminhar isso aqui para a avisada do financeiro. Chegou lá no financeiro, o financeiro vai dar a avisada dele, tem um subprocesso ali, que é onde ele vai confirmar se aquilo está no budget ou, né, as aprovações, enfim, ele tem o processo dele. Isso daí tem sido visado, eu vou, se for negado, lógico, a ferramenta já vai estar notificando o solicitante, né? Mas se for aprovado, eu vou estar recebendo o código de aprovação, emitindo as reservas e encaminhando essas reservas para o meu solicitante. Então, isso aqui é um fluxo bem simples, que a gente tentou deixar o mais tranquilo possível para ele ser didático, né? E a gente conseguir entender aqui dentro da ferramenta com bastante facilidade o que está sendo feito. Lógico que ele pode ser muito mais incrementado, pode conter muito mais informações, mas, enfim, vamos lá. Para mim estar atendendo a criação, né, desse fluxo, tá? Então, a gente viu ali, quando a gente estudou a parte de ESM, né, que eu posso estar criando um formulário, um catálogo de serviços, tá? Eu posso estar criando um formulário dinâmico, ok? Então, quando eu crio esse formulário, por exemplo, eu vou aqui em viagens e vou... melhor, deixa eu acessar com o usuário. Eu tenho aqui o usuário ele vai solicitar um serviço. Esse serviço aqui pode ser um hotel, passagem segura, ele vai vir aqui, vai executar, né, pedir uma passagem, e ele quer uma passagem ali doméstica, né? Ou então ele quer uma passagem internacional, enfim. Eu posso criar quantos processos eu quiser para quantos tipos de serviço eu achar mais interessante, tá? Então, ali, por exemplo, se eu quiser uma passagem, se o usuário ele quer uma passagem para Buenos Aires, digamos, tá? Ele vai escolher aqui a ida, tá? No que ele escolhe a ida, ele pode escolher a ida do dia 30. Mas veja só, ele poderia também estar escolhendo a ida no dia 19.
Nesse caso, a ferramenta ela não permitiu, ela colocou entrada inválida, data escolhida anterior a hoje. Por que eu tenho que fazer isso? Óbvio, eu não tenho como comprar uma passagem para uma data passada, mas nós precisamos que a ferramenta tenha inteligência de, ok, isso daqui não é uma ferramenta de viagem, eu preciso que a ferramenta analise essa informação e veja se essa informação é válida, que ela valide isso de acordo com a inteligência do meu negócio. E é isso que o Service Desk vai permitir para você. Então, eu vou vir aqui, vou escolher a data da minha ida. Se eu compro a volta, sim. Veja só que eu só tenho esses campos aqui para preencher por enquanto, né? Se eu quiser, né, comprar a volta, eu vou marcar aqui que eu quero comprar a volta, de fato, né? E eu vou vir aqui e escolher a data dessa volta. Então, vamos pegar a ida, em vez do dia 30, deixa eu pegar mais fácil, 1º de junho, e a volta a gente vai colocar ela aqui, né, no 6 de junho. Próxima coisa que apareceu aqui para mim, veja só, eu não tinha esse campo antes, solicita hotel, tá? Então, eu vim aqui e escolho, sim, quero um hotel. Se eu quero um hotel, qual que é o número de diárias? Já informa aqui para a ferramenta o número de diárias, né? Então, eu vou passar na abertura do chamado a minha justificativa, né? Eu já posso deixar isso aqui pré-preenchido, ou então posso passar instruções de como preencher, né? Opa, convenção. Posso passar aqui instruções de como está preenchendo, né, a minha justificativa, mas isso daqui é tudo coisa que você pode organizar. Você poderia estar criando aqui um novo dado de viagem, né, um novo grupo de informações aqui, poderia estar informando o número do passaporte, enfim, validade, e assim por diante, da maneira que você achasse que fosse mais produtiva aí para o seu ambiente. Por que eu estou pegando uma agência de viagem, pessoal? É que eu quero mostrar exatamente isso, tanto que a questão do ESM com RLC pode ser poderoso para atender não só a parte TI, aqui de TI todos nós somos acostumados a ver esse tipo de dinamismo, mas em outros departamentos, muitas das vezes as pessoas contam ou ficam à mercê de planilhas, né? Então aqui eu tendo, né, essas funcionalidades aqui dentro da ferramenta, isso daí vai facilitar bastante a vida, né? E vai ajudar com que essas outras pessoas tenham informação e tenham seus processos mais automatizados. Aqui eu vou adicionar a minha solicitação, né? E veja só para a gente entender o que está acontecendo, eu fiz minha solicitação de passagem, tá? Isso daqui eu estou vendo da visão do usuário. Então, eu sou o Luiz, né, aqui, e eu estou solicitando uma passagem de Brasília para Buenos Aires, na ida 21 e a volta no dia 5. Isso daí vai cair aonde? Vai cair lá na minha TI? Vai cair lá no meu RH? Não, vai cair lá nas pessoas responsáveis pela minha agência interna de viagem, o meu Travel Desk dentro da empresa. Então, se eu sou do Travel Desk, eu já vou ter aqui de forma automática, né? Todas as solicitações caíram para mim, né? Então, por exemplo, tudo que eu tenho que fazer, chegou aqui uma solicitação de cotação de passagem, eu tenho aqui a minha lista de solicitações, e eu tenho a minha última solicitação, que é esse requerimento de passagem, né? Para mim poder estar fazendo essa compra. Veja só, aqui, primeiro ponto que eu vou fazer, eu vou estar revisando, né? Seguindo aquele fluxograma que a gente viu, vou ver se eu tenho outras solicitações abertas para esse usuário. Veja só, eu tenho outras 4 solicitações. Será que é a mesma solicitação? Será que caiu com outro técnico, a ferramenta, né? Tem outro técnico já sendo tratado? Eu posso clicar aqui e posso estar inspecionando, né? De fato, se se essa solicitação ela é repetida, se o usuário está pedindo a mesma coisa 2 vezes, e aí eu vou decidir se eu quero seguir adiante ou se eu quero passar uma resposta para o usuário. Estando tudo certo, eu vou passar para o próximo status, que é ver a aprovação. No caso desse processo, só para a gente entender aqui, eu vou abrir o catálogo de serviços e mostrar para vocês que a gente definiu para esse template, vamos pegar aqui, um processo inicial de aprovação, aonde eu tenho que o Site Manager é o cara que vai fazer, né, precisa aprovar essa viagem. Se esse cara não aprovar a viagem, não adianta, né,
o nosso colaborador querer ir para Buenos Aires. Eu não vou comprar. E eu preciso que isso aí seja automático. Então, no que o usuário abriu, que eu passei ali no processo de aprovação, que está tudo certo, a ferramenta já encaminhou lá para o Site Manager, que olha só, por acaso sou eu mesmo, né? Uma notificação, ó, aprovação solicitada para esse D, tá? Então, aqui eu já vou ter que aprovar, se eu quiser, se eu quero deixar o Luiz viajar, né, de Brasília para Buenos Aires. Eu vou vir aqui e vou aprovar, né, eu posso colocar um comentário, alguma justificativa, e vou aprovar, falando, não, de fato, tem uma convenção de parceiros e o Luiz vai. Então, né, eu vou aprovar. Essa aprovação aqui, né, que eu vou receber, ela vai estar listada aqui na lista de aprovações para mim, tá? Então, beleza, no que o Augusto aprovou, ó, aqui já está aprovado, né? Uma vez estando aprovada, né, eu vou poder estar movendo para o próximo status, ok? De aprovação, com sua solicitação. Deixa eu. Ok. Refresh. Ó, ok, aprovado. Veja só que apareceu aqui para mim, pessoal, o status, né, de aprovado. Então, eu posso mover, né, para o próximo status, que é viagem aprovada. Ok, a viagem está aprovada. Cliquei, a ferramenta já passou automaticamente para o próximo status, que é em fase de cotação. Dentro de fase de cotação, ela já gerou tarefas para mim, ó, que são a cotação de hotel e a cotação de passagem, tá? Para a minha passagem aérea. Isso daqui ela fez de forma automática, tá? Então, tudo que eu tenho que fazer agora é cotar essa passagem, ok? E aí eu posso vir aqui e dentro da tarefa de cotar a passagem, passar detalhes sobre essa cotação, se eu assim quiser, né? Vou estar passando aqui o status de conclusão, vou estar adicionando registro de trabalho, quanto tempo que eu levei para poder estar fazendo aquela cotação de passagem, e depois eu ter uma noção, né, na hora de gerenciar as minhas solicitações. Então, gastei 20 minutos para fazer essa cotação aqui do hotel. Ali dentro de tarefas eu vou fazer, ó, já apareceu aqui como concluído, né? Eu vou fazer também a solicitação da minha passagem. Vamos supor que a gente já fez ela, e para a gente cotar essa passagem, a gente foi bem mais rápido, né? A gente gastou apenas 10 minutinhos. Isso daqui tudo, pessoal, vai servir para a gente ou criar uma bilhetagem lá na frente, ou a gente jogar no BI, ou eu poder estar analisando quanto tempo eu gasto com isso, né? Com a criação, com o atendimento de cada solicitante, para eu poder estar otimizando o processo. Ou seja, eu vou estar criando métricas, por quê? Como a gente fala, né? O que a gente não pode, não consegue, não mede, a gente não gerencia, né? Então a gente precisa estar conseguindo medir para poder estar fazendo uma boa gestão no nosso ambiente. Então, o processo de cotação de passagens, ele foi concluído, né? Eu fechei ele. Se eu tiver alguma outra tarefa que eu coloquei aqui, outro tempo gasto, eu posso estar informando aqui na solicitação, né? E aí, seguir aqui, dando andamento, ok? Próximo item que eu fiz aqui, então, de cotar a passagem, deixa eu pegar aqui os dados dessa passagem. Só um minutinho. Só para a gente passar essa informação. Por quê? Essa informação a gente precisa passar para o nosso, a informação da passagem, a gente precisa passar para o nosso colaborador. Então, eu preciso passar para ele, que eu comprei a passagem, o horário que eu consegui, né, para o qual eu consegui essa compra de passagem, né, o hotel que eu consegui para ele, porque eu quero pegar uma aprovação dele, eu quero saber se esse hotel, né, se essa passagem está do agrado dele, para poder mover adiante, que vai ser pegar a autorização ali com o meu financeiro, tá? Então, eu vou vir aqui e vou adicionar, né? Vou adicionar essa cotação aqui. Tá?
está aqui o meu itinerário, ok? E vou, né, informar o resultado da minha cotação para o meu, né, para o meu solicitante. Isso daqui já vai fazer o quê? Já vai notificar automaticamente o meu solicitante de que, né, a passagem dele já foi cotada e se ele dá o de acordo para isso. Então, eu vou aguardar esse solicitante. A ferramenta, eu tenho a opção também de colocar aqui uma justificativa, né, por que eu estou aguardando o solicitante. Não é o caso aqui, mas vamos deixar isso aqui preenchido. Tá? E aí, veja só, né? A ferramenta aqui, ó, ela já passou, né? Que, Luiz, necessito que você aprove conforme abaixo. Clique no link para acessar a aprovação. Isso daqui foi o que a ferramenta mandou para o solicitante no mesmo momento que foi aprovado. Vamos chegar lá, vamos entender, vamos lá na tela do solicitante. Veja só, lá em viagens, ou então lá na tela dele, ou no e-mail dele, né, ele vai ter que chegar e aprovar esse link, né, aprovar essa solicitação aqui, tá? Ele aprovando essa solicitação, né, eu vou passar a ter a opção, tá, para mover para o próximo status, que é visar a solicitação. Então, cliquei aqui em visar a solicitação, que é mandar para o financeiro. O itinerário foi aprovado pelo Luiz, ok? Né, teoricamente, ele passou aqui para a gente. Tá? Eu vou atualizar, né, esse campo, ok? E mandar aqui uma aprovação para quem? Para o meu, um pedido de aprovação para o meu financeiro, tá? No caso aqui, eu vou deixar eu mesmo, tá? Então, no caso, olá, financeiro, eu preciso que você aprove, né, esse roteiro, esse destino que eu vou estar usando aqui, ok? Envio isso daqui para o meu financeiro, de dentro da ferramenta, ele vai aprovar isso daqui para mim, ok? Uma vez que ele aprova, ó, enquanto a aprovação estiver pendente, né, vai aparecer aqui para mim, aprovação pendente, e aí eu, recebendo essa aprovação, uma vez que o financeiro vise e aprove isso daí, eu vou poder mover com a próxima fase aqui do nosso processo, tá? Aqui, veja só, eu posso vir aqui e aprovar, já que eu sou o próprio requisitante, o próprio aprovador, né? Mas, num caso real, que eu tivesse mais pessoas envolvidas, cada um estaria fazendo a sua parte. E a partir daí eu vou estar emitindo as minhas reservas, vou passar aqui o código de aprovação, né? Vou atualizar esse código de aprovação na ferramenta e sim, então eu vou, né, enviar as reservas para o meu, depois que eu emitir a reserva, eu vou estar enviando essa reserva aí para o meu solicitante. Então, basicamente, pessoal, o que a gente fez aqui foi passar na ferramenta como que seria esse fluxo de trabalho aqui, tá? Ou seja, dentro da ferramenta, para mim poder atender toda essa especificação de solicitar uma passagem, eu preciso estar criando esses controles, esses pontos de checagem dentro da ferramenta, tá? E a ferramenta, como vocês viram, ela consegue me auxiliar passando para mim os campos que eu tenho que informar, que nem agora para mim enviar para o meu solicitante a reserva do voo, né? Eu vou estar passando aqui a reserva do hotel, e uma vez que eu fiz isso, tá? A própria ferramenta já vai fazer o envio, né, dessas informações ali para o meu solicitante, e bem, eu vou poder estar dando sequência, né, com as outras solicitações, enfim. Foi um processo bastante rápido, bastante automatizado que a gente viu aqui. Como que a gente faz isso aqui? Como que a gente configura esse processo dentro da ferramenta, né, para que eu tenha a facilidade do técnico, né, que eu tenha essa facilidade que eu tive aqui para ir e realizar esse processo de compra de passagem que pode parecer tão simples, mas que a gente vê que ele tem, né, os poréns, e eu não posso, por exemplo, ir lá e comprar passagem ou passar o cartão de crédito da empresa antes de ter uma visada do financeiro, né? Então, isso tudo aqui é muito importante que eu me atente, né, para poder estar seguindo aqui na solução. Bem, para você configurar, né, fazer uma configuração de um processo na solução, a primeira coisa, eu preciso ter um entendimento de como é o processo, né?
Então, passa aqui, primeiro ponto é, quais são os status que eu vou ter nesse processo? Então, eu tenho que criar na ferramenta os status, então tem status aberto, tem aprovação, em cotação, aguardando de acordo solicitante, enfim, todos os status, tá, no processo. Para a gente estar criando os status, tudo que eu tenho que fazer aqui é vindo aqui na ferramenta do administrador. Cada dono administrador da ESM vai ter esse portal aqui para poder administrar sua própria instância, né? E aqui eu vou pegar e vou alterar, vou cadastrar todos os estados que eu preciso. Feito isso, outro ponto que a gente fez ali atrás, que é muito importante já ter isso daqui previamente definido, seria, né, eu ali no meu catálogo de serviços, né, já ter definido todos os meus serviços que meu departamento presta, no caso aqui de compra de passagens, e ali nesse departamento eu consegui, né, já implementar todos os campos que eu vou usar, veja só, descida, indo, compra-volta, solicita número de diárias, assim por diante, né? Os campos que vão aparecer ali para o solicitante, tá? Então, no final do processo vai aparecer esses campos aqui. Qual que é o fluxo de trabalho, né? Então, a gente tem aqui quais são as tarefas que vão ser criadas ali, quais são os estágios, né, de aprovação que eu tenho. Se eu tiver mais de um estágio de aprovação, eu vou estar definindo ele aqui. E eu tenho aqui regras de campo e formulário. As regras de campo e formulário vão permitir com que nós tenhamos aquele efeito, né, que nós vimos ali ao criar uma nova solicitação, né, que é basicamente, primeiro ponto, eu ocultar todas as minhas opções que eu não vou usar agora, né, e eu estar exibindo essas informações à medida que o usuário vai preenchendo os dados aqui. Em alguns pontos, por exemplo, como aqui na ida, onde eu tenho uma regra, eu preciso definir nessa regra, eu posso estar, então, escrevendo um script bem fácil, de maneira bem tranquila aqui para a gente, né, que basicamente eu vou checar essa data, então ele dá aqui todas as variáveis que eu vou precisar para poder fazer essa definição, e eu passo aqui somente a lógica, né, que a gente vai usar aqui para poder estar definindo, né, essa regra, e ele vai dar esse efeito que a gente viu aqui, né, ou de alerta, ou de mover um campo, ou de copiar uma informação de um lugar para o outro, e assim por diante, ok? E aqui eu vou estar colocando, né, então, por exemplo, ali vou estar colocando os outros campos. Então, por exemplo, quando eu realizo a compra da volta, o que eu quero que a ferramenta faça para mim, né? Então, ó, quando a compra da volta não estiver vazio, vou exibir o campo solicita hotel, definir tarefa e exibir tarefa. Então, isso daqui é um passo anterior à RLC, tá? Isso daqui é uma definição do template no nosso catálogo de serviços. A gente precisa ter um ponto de partida quando a gente começa na RLC, que é a abertura da solicitação. A solicitação vai chegar com essa informação aqui preenchida e a gente, então, a partir daí, vai começar, né, a execução do atendimento da tarefa. Deixa eu pegar aqui. Ok? Bem, para a gente poder, então, estar construindo a RLC, então, a gente primeiro precisa do serviço aqui, né, no catálogo de serviços, tá? Ou então do template de incidente, se for um incidente também, para o tratamento de incidente. Por quê? Para a gente poder estar associando essa RLC. A construção vai começar com eu clicando a opção ciclo de vida da solicitação, que está bem embaixo de gerenciamento de incidentes. Aqui eu vou conseguir fazer tanto o gerenciamento de incidentes quanto das solicitações de serviço, no caso para a RLC. Para mim criar um novo, eu vou clicar o botão aqui, criar novo, né? Eu vou escolher aqui, então, por exemplo, eu quero fazer compra de passagem doméstica. Posso identificar melhor, explicar um pouquinho mais o que contempla, né, e quando que isso aqui deve ser utilizado. Mas veja só, lembra que eu falei que a gente podia fazer a partir de um incidente ou de um serviço? Aqui eu vou escolher qual que é o modelo de incidente, qual que é o modelo de serviço que eu vou associar esse ciclo de vida. Então, o ciclo de vida aqui vai ser associado com o serviço compra de passagem doméstica. Por isso que é tão importante a gente ir lá no catálogo de serviços, dentro da nossa
instância SM e criar todos os serviços e os templates, né, que a gente vai usar aqui para estar fazendo para estar montando aqui as regras do nosso ciclo de vida. Cliquei em salvar e olha só que legal. Ele já me deu um modelinho de como que funciona aqui dentro do ciclo de vida. Então, né, é um modelo pré-pronto, que eu poderia estar usando, só editando, mas para a gente entender aqui, para a gente atuar, vamos redefinir, né? Eu vou tirar aqui esses pontos e a gente vai entender passo a passo como que eu configuro esse ciclo de vida da minha solicitação, tá? Posso até apagar isso aqui também, deixar fechado, vou deixar somente aqui o início e o final. Aqui estão todos os passos pelos quais a minha solicitação irá passar. Veja só. Então, a gente tem aqui, primeiro passo, a minha solicitação aberta. Eu tenho, depois desse passo, eu vou ter um status que é o em aprovação. E vá vendo. Todos os status que a gente pode ter estão disponíveis aqui para a gente. Né? Depois, em aprovação, e aí é muito legal a gente ter isso daqui bastante claro, né, para a gente poder saber o que eu vou colocar. Eu tenho ali em cotação, eu tenho, por exemplo, o status cancelado, se eu quiser cancelar em qualquer momento essa solicitação, está aqui, cancelado, né? Eu tenho aqui, aguardando, depois que eu cotei, o que eu vou fazer? Aguardando aprovação do solicitante, de acordo do solicitante, né? Eu tenho aqui também a reserva, que eu vou precisar, da reserva do financeiro. Minta, reserva não. O avisado do financeiro, né? Feita a reserva do financeiro, eu vou pegar e vou emitir essas reservas, né? Feito a avisado do financeiro, eu vou poder emitir essas reservas, veja só. Tá? Então, estão aqui todos os status, todos os estágios que a gente precisa aqui para a RLC. E conforme eu falei lá atrás, são duas coisas que a gente tem que usar aqui na nossa RLC. Um é o status e outro é a transição. Então, para mim fazer a transição, tudo que eu preciso fazer é desenhar, né? Clicar aqui onde que eu quero que saia a setinha e colocar essa setinha no próximo status. Então, esse daqui seria, né, resolvido, né? Vamos colocar aqui. Aqui seria o caminho feliz, né? Aqui da nossa solicitação. O que seria um caminho, né, que pudesse dar algum problema, que nem a gente viu ali na nossa solicitação? Eu tenho aqui, por exemplo, aguardando a aprovação do solicitante, pode ser que esse solicitante ele não concorde ou não deu de acordo dele, né, para a minha solicitação. Então, eu posso estar voltando aqui. Vamos olhar aqui de novo no nosso organograma. Eu tenho também a questão, né, para verificar a disponibilidade, eu tenho a questão do nosso financeiro também não aceitar, ok? Se o nosso financeiro não aceitar avisar essa solicitação, mesmo depois de aprovado pelo gerente, eu posso estar movendo isso aqui já direto para cancelado, né? Como eu também posso estar movendo, por algum motivo, essa solicitação para cancelado a partir de qualquer um desses pontos que estão aqui. Vamos supor que haja uma desistência, eu posso vir aqui e cancelar essa solicitação, né? Ou seja, dar a opção de cancelamento de solicitação para o meu técnico em qualquer um desses momentos. Então, isso daqui é dessa maneira que eu construo, né, as solicitações aqui na RLC. Bem, pessoal, depois, uma vez que eu defini os status e eu defini as ligações, tá? Agora sim a gente vai vir aqui e vai colocar as transições. Deixa eu só passar esse IN para cá, porque ele vai precisar vir aqui. Não vamos reparar aqui muito o nosso desenho, depois a gente pode organizar e deixar bem bonito, né? Mas veja só, para a gente começar a configuração, ó, do início, né, para aberto, normalmente, né, eu só tenho o início mesmo, a transição, ele já vai chegar aqui aberto. No status aberto para em aprovação, o que eu tenho que fazer? Aqui eu vou colocar o nome da ação, entendeu? Então eu vou aqui, né, vou falar que eu vou confirmar, ó, confirmo aprovações. No caso, não, desculpa, confirmo a solicitação.
Ou seja, eu chequei e tal, vou estar passando a minha confirmação para estar movendo aqui para aprovação, né? Chegou aqui em aprovação, veja só, eu tenho que checar, né, se eu tenho a aprovação de todas as pessoas que foram solicitadas a aprovação quando eu abri o chamado. Mas eu não posso mover para o outro passo, a não ser que eu venha e informe para a ferramenta, né, que eu tenho, tá? Não posso confirmar a solicitação, então em aprovação, não posso passar para cotação, a não ser que eu tenha todas as aprovações, ok? Então, o requerimento que eu tenho para passar desse estágio em aprovação para cotação é que todas elas sejam aprovadas, tá? O que eu posso fazer para isso aqui, e aí é a parte onde a gente tem ali na transição, eu vou dar um nome para essa transição. Vou chamar isso aqui de cotar, né? Cotar passagens, vai ser o nome da minha ação, ok? Passo aqui para cotar passagens e antes dela, para mim ter a opção de cotar passagens, primeiro eu tenho que saber, né? A ferramenta precisa saber se as aprovações estão, né? Estão feitas. Ou seja, né? Se no caso, se elas estão feitas, tá? Eu vou poder, né, seguir aqui com com o meu, digamos, com a minha RLC, com a minha solicitação, com o ciclo de vida da minha solicitação, tá? Passou aqui para frente, vamos vir aqui, eu passei para cotação, chegou em cotação, veja só, vamos colocar aqui, eu posso cancelar, isso aqui também é importante, essa opção vai estar sempre disponível, aqui eu posso cancelar também, fazer essa transição, e veja só como eu vou criando cada uma das transições. Lógico, pessoal, se fosse a gente tivesse mais tempo, alguma coisa, a gente podia fazer algo mais complexo ou maior, né? Mas veja, eu só quero mostrar para vocês a simplicidade que a gente tem aqui na configuração da ferramenta. Aqui, ó, em cotação, né? Então, uma vez que eu tenho cotado, né? Qual que é a próxima ação? Eu vou informar a cotação ao técnico. Ao técnico não, ao solicitante. Ou então a cotação não, as opções, né? Porque eu quero que ele confirma para mim. Então, vim aqui, informa as opções ao solicitante, ok? Aqui nesse caso, eu posso colocar uma regra aqui e pedir para que a ferramenta, né, uma vez passado aqui, que ele, né, informe, que ele envie uma notificação informando isso para mim. Tá? Então, tudo que eu tenho que vir aqui é adicionar essa notificação por e-mail. Eu já tenho aqui, né, em emissão, ó, envio da reserva. Eu posso vir aqui e já deixar, né, para quem que eu quero enviar esse modelo. Né? No caso aqui não é envio da reserva, vai ser em emissão, não aprovado. Ó, no caso, eu não tenho ainda, né, o modelo, eu vou vir aqui, vou criar esse modelo, aí eu vou colocar ali. Para criar um modelo também é bastante simples, né? Vou passar aqui. Aprovação de reserva, aqui vou colocar o assunto. Aprove as opções de reserva. Ok? Coloquei aqui eu vou colocar mensagem. Para mim digitar mensagem, veja só, eu posso estar trabalhando com campos dinâmicos, então coloquei olá, requisitante. Né? E aí eu já posso escolher requester name. Né? Aí eu posso colocar aqui, por gentileza,
e realiza as aprovações, né? Então, eu posso estar passando isso daqui, passar o link para o solicitante, ele vai estar fazendo isso daqui. Salvei, ok? Para quem que eu quero enviar essa reserva para aprovação? Se eu quiser mandar para o gerente do Site Manager, aquela mesma pessoa que aprovou, tá aqui, eu já posso passar ele aqui, ele vai ser definido dinamicamente, tá? Então, salvei. Então, essa mensagem vai passar a ser enviada aqui toda vez que, né, eu confirmar aqui, informar as opções ao solicitante. Chegou o solicitante vai aguardar, vai estar aguardando aqui. Desse estágio, se ele tiver desse estágio aguardando, ele pode, assim, refazer recotação, né? Pode ser que o solicitante não gostou daquele, pode ser que ele, né, está de acordo, então eu vou pegar e vou passar para ser aprovado. Visa com financeiro, que vai ser o próximo caminho. Ou eu poderia também, o solicitante, olhar para aquilo e falar, não, não quero, por favor, cancela, né? Falar, solicitante, cancelou viagem. Lógico, pessoal, a gente tem outras opções, tá? Eu estou tentando mostrar aqui dentro do RLC, por exemplo, esse cancelamento, eu poderia estar cancelando em um outro lugar, mas é que eu estou querendo deixar aqui dentro para a gente poder estar visualizando, né, todos os caminhos aqui possíveis. Então, beleza. Isso aqui é passado com o financeiro, é enviado um e-mail de aprovação para o meu financeiro. Lá dentro do meu e-mail, do meu financeiro, tudo que o financeiro vai querer aqui, né, e a gente vai olhar para mim poder antes disso, pessoal, perdão. Para a gente aguardar que o financeiro, né, eu preciso ter uma condição seja satisfeita. Eu preciso informar, né, que a reserva ela foi aprovada, né? E aí, se a gente for olhar lá os campos que a gente tem para isso, deixa eu abrir aqui uma nova aba. Opa, nem deu. Vou pegar aqui o meu catálogo e só para mostrar para vocês. Eu acredito que a gente não tinha salvo. Tudo bem, a gente faz aqui sem problema, mas, enfim, eu poderia estar vindo aqui e mostrando, né, todos esses outros campos, tá? Mostrando aqui a opção que eu tenho que esteja preenchida, como, por exemplo, o usuário ele definiu a reserva, ok? E aqui, você, dentro do template, ó, deixa eu pegar aqui, categorias, passagens. Veja só, eu tenho um campo aqui que chama itinerário definido, e aquela opção só passasse se eu tivesse esse itinerário definido, tá? Então, isso daqui é importante para quê? Para que o usuário não tenha a opção de passar para avisada se ele não informar antes que o itinerário já foi definido e que ele está ciente que esse itinerário que ele foi definido, tá? Então, vamos voltar ali para a RLC. Um ciclo de solicitação. Deixa eu ver esse daqui como que ele está. Opa. Ok. Então tá aqui. Tá aqui, visa solicitação, aguardando, né? A gente tem aqui, então, aguardando avisado. Uma vez que teve a avisada foi feita, eu vou poder passar a emitir as reservas. Ou seja, para mim poder ter a opção de omitir a reserva para isso aparecer para mim, obviamente, eu preciso que antes, né, como pré-condição, que eu tenha a aprovação do meu departamento financeiro. Então, se eu estiver esperando alguma aprovação do financeiro, eu posso estar colocando ela aqui, tá? E, né, de acordo com o status da aprovação, eu vou estar configurando, né? O status da aprovação é aprovado. Então, se eu tiver isso daqui, com todas as minhas aprovações ok, eu vou seguir. Se eu não tiver, basicamente, eu não vou ter a opção para fazer essa transição.
e aí, né, eu vou ter que ir lá atrás e buscar essa opção. Outra coisa que eu tenho que fazer durante essa transição é eu informar o código da aprovação, para mim poder passar a transição. Então, aqui no mandatório, eu tenho que vir aqui e colocar código da aprovação. E ela vai aparecer aqui para mim poder estar fazendo essa transição. Feito isso, né, o técnico vai poder estar enviando as reservas, e ali no envio das reservas a mesma coisa, né? A gente tem aqui os campos mandatórios, eu preciso passar a reserva do voo e do hotel, senão não tem como mover o chamado de lugar, tá? Uma vez que eu passei os dois, a ferramenta, né, tem condição de ir lá e mandar um e-mail com a informação das reservas, com a reserva que foi emitida, está passando esses campos aqui em um template, tá? Então eu posso, por exemplo, e-mail com as reservas, tá colocando aqui, né, a ferramenta para estar adicionando um e-mail de notificação, e aí aí sim eu tenho pronto, né? Envio de reserva, tá? Então sua reserva foi emitida para detalhar solicitações através do link. Você vai ter, né? Ele vai ter lá o número da reserva que eu acabei de informar aqui na ferramenta, e ao mesmo tempo, né? Ele pode estar checando no e-mail dele, enfim, a reserva que vai chegar direto do site da companhia, que vai dar o match com a reserva que eu vou estar passando para ele estar acessando lá diretamente no portal. Se eu quisesse, também podia estar, né, colocando isso para que ele pudesse acompanhar também pelo portal, ou o chefe dele, ou alguma outra pessoa envolvida, está colocando essa pessoa para poder estar acompanhando essa reserva aqui dentro da solução. Bem, pessoal, basicamente esse aqui conclui, né, o processo, tá? Então a gente vai chegar aqui no passo final, tá? É um rascunho de como que pode ser, né, como poderia ser esquematizado um processo de aprovação ou de solicitação de passagem, mas a verdade é que a gente pode customizar qualquer processo, qualquer requisição, tá, que a gente tenha para o nosso ambiente dentro aqui da ferramenta, ok? Então, o RLC ele vem para isso, vem para ajudar isso, tá? Todo o ciclo de vida da solicitação a gente tem como colocar ele aqui dentro, né? E eu amarrar ele para que eu não tenha uma sequência fixa, uma sequência estática na hora de resolução do processo dentro da ferramenta, ou seja, eu consigo moldar a ferramenta ao processo conforme o processo acontece, né, na prática. É muito semelhante ao que eu tenho ali na minha gestão de processo de negócio. Tá? Então, isso daí é uma das funcionalidades da RLC. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente tem também todo o suporte, toda disponibilidade para poder estar ajudando vocês a estar configurando as regras de vocês, estarem treinando vocês na questão das RLCs para que os departamentos internos possam fazer isso. Então, o time da C Software aqui no Brasil ele está disponível para isso. E agora fica aquele espaço, né? Se quem tiver para as perguntas, que alguém tenha, para que a gente possa estar tirando as dúvidas ou voltando em algum ponto que pode ter precisado de mais explanação. Obrigadão, Augusto, mais uma vez aí pela aula aí sobre o RLC. Então, quem estava começando a usar o RLC ou já tem o Service Desk e ainda não se aventurou, aí já tem o caminho das pedras aí de como surgir aí os fluxos e criar eles. Então, está com espaço aberto aqui para as perguntas. Eu respondi algumas aqui já, Augusto. Uma, se quiser passar, eu sei que a gente vai dar spoiler do próximo capítulo da semana que vem, mas Claro. a pergunta que foi feita foi referente ao CMDB. Tá? Essa foi uma das perguntas que foram feitas. Como é que é possível utilizar o CMDB? Eu já respondi para não perder o próximo capítulo e final. Claro. Pergunta aqui deixa eu ver quem fez, do Fernando Palomo. Bom dia, na versão cloud possui modelo de categoria de catálogos? Catálogo de Sim, serviços? sim, Fernando. Possui sim, tá? Ela está disponível para você, então a gente tem um módulo que pode ser acrescentado à versão standard,
tá? Então, o catálogo de serviços, ele pode ser adquirido ali na versão Standard, e ele já é parte tanto das versões Professional quanto Enterprise. Então, da mesma maneira que a gente tem um catálogo aqui com regras de campos, que a gente tem o portal ESM, né, com opções para a gente poder estar criando instâncias e tal, tanto na versão cloud quanto na on-premise, a gente tem essa opção do catálogo. Vamos ver as perguntas aqui. Da Maiara Lima. É possível utilizar o RLC usando a integração do Service Desk com a AD Manager? Sim, a gente pode estar utilizando o RLC com a integração, tanto para você poder estar solicitando aí a questão do software, né, um pedido de software. O RLC ele abrange qualquer processo de negócio que você tem ali dentro da sua TI, ok? Então, essa integração ela vai vir a somar e vai deixar muito mais rápido o processo ali, por exemplo, de implantação de algum software, algum dispositivo, ou remoção de um software indesejado, né? E eu consigo sim estar colocando o Desktop Central rodando no contexto da atividade sendo executada da RLC, do ciclo de vida da solicitação. Bacana. Mais perguntas, pessoal? Vamos aproveitar o momento aí e falar de RLC, que é extremamente importante. Essa parte de regras comerciais e RLC, coração do Service Desk. Vamos ver mais perguntas aqui. É importante a gente até dizer, né, Tonimar, essa questão do ciclo de vida, ela é muito presente, embora muitas das vezes não documentado, ele é muito presente no dia a dia da gestão de TI em cada empresa. Então, o que o RLC aqui, a funcionalidade de RLC, vem a agregar para a gente é a possibilidade de não fazer só documentação pela documentação, mas uma vez que eu faço a documentação dos meus processos, eu já consigo integrar ele no dia a dia do meu Service Desk. Então, eu acredito que a mensagem aqui da RLC, agregada aí com as regras de negócio, é basicamente essa, é você conseguir formalizar o seu processo e fazer com que isso daí saia do papel, saia daquele draw bonitinho e vá para a prática, né, com todo mundo sendo, de uma maneira ou de outra, conduzido a seguir esse processo da maneira que foi planejado. Bacana. Outra pergunta aqui. As regras de negócio não são aplicadas por chamados abertos por e-mail? São aplicados também, chamados abertos por e-mail podem estar sendo aplicados. Tá? No caso, quando você recebe um chamado, o chamado ele é aberto, né? No que ele é criado, você tem ali a opção de já disparar as regras de negócio, ok? De acordo com as informações que eu tenho ali naquele chamado, tá? De acordo com a categoria que eu recebi, ok? Então, por exemplo, eu posso estar atribuindo esse chamado dependendo do assunto, alguma outra informação que eu tenho ali, ou então um parâmetro passado por e-mail, né? Eu posso estar atribuindo esse chamado a um determinado grupo, a uma determinada categoria e assim por diante. Então, eu consigo sim, né, usar regras de negócio com e-mails, com chamados abertos por e-mails. Bacana. Mais perguntas? Tem uma pergunta aqui, né? Os módulos gratuitos possuem gestão de contrato? A gestão de Pergunta do contrato, Rafael Araújo. Oi, Rafaela. A gestão de contrato, ela está disponível a partir da versão Professional, tá? Então, no módulo gratuito não, mas no módulo Professional, que já é o módulo, que já é o seguinte, né? Que já é o nível 2 a partir do Standard, que é o que você tem no gratuito, você já contempla essa gestão de contrato, e aí você agrega ao ciclo de da solicitação todas essas características, essas
particularidades que eu tenho nos processos de compra e gestão de contratos. Perfeito. Mais alguma pergunta? Alguém mais tem alguma dúvida com relação à RLC? Bom, relembrando, né, na próxima semana a gente vai ter aí a continuidade, a finalização desse ciclo de webinários, né, de workshop, onde falaremos sobre CMDB. Então aguardem aí para ter a conclusão aí. Já vimos como funciona o ESM, agora como utilizar o RLC, e aí daremos o fim com a parte do CMDB. E nas próximas semanas iniciaremos outros ciclos de webinar voltado à parte de ITOM e também a parte de segurança. Então teremos mais workshops vindo por aí para garantir vocês aí a melhor utilização das ferramentas e conhecer mais ainda. Tá bom? Bom, acho que se encerraram as questões por aqui, Augusto. Te agradecer por mais essa apresentação de hoje. Foi espetacular aqui, bastante elogio do pessoal que está acompanhando a gente aí. E vamos aguardar agora para a próxima semana aí, se preparar com esse CMDB, para vir com tudo aí, para encerrar com chave de ouro essa primeira parte dos ciclos de workshop. Eu que agradeço, Tony Mário. Eu que agradeço a oportunidade. Nós aqui da C-Software gostamos bastante e trabalhamos com bastante empolgação quando o assunto aqui é gestão de serviço de TI, e a CMDB ela vai ser a cereja do bolo, né, para a gente estar coroando aí aquela gestão organizada, né, contemplando todos os itens de configuração, todos os nossos departamentos, todos os nossos usuários, ou seja, a gente tem uma visão holística e poder passar essa agilidade, essa visão a todos os colaboradores. Então, não percam a próxima versão, né? E caso vocês gostaram de alguma coisa do que vocês viram hoje, nós aqui da C-Software também estamos disponíveis para poder estar passando alguma cotação e seguir com demonstrações, fotos e assim por diante. Tá, joia, então. Obrigadão, Augusto. Agradeço de novo a todos que participaram com a gente aí. Até a próxima quarta-feira, às 10 horas. Um grande abraço a todo mundo aí. Até a próxima, pessoal. Um abraço.